sobre o marco fiscal, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que acredita que o texto vai ser aprovado com mais de 300 votos. Vamos ouvir. Nós estamos fazendo um texto para ter os 308 votos. Na verdade, vai ter mais. Já Rodrigo Pacheco diz que há boa perspectiva para o andamento do marco fiscal nas duas casas legislativas. Acompanhem. Há uma boa perspectiva para os próximos dias do marco fiscal no âmbito da Câmara dos Deputados, sob a condução do presidente Arthur Lira. Tão logo chegue o projeto de lei complementar ao Senado Federal, nós cuidaremos de dar a esse projeto a devida celeridade, porque é muito importante. Ainda nesse semestre, nós conseguimos entregar esse marco fiscal em substituição ao teto de gastos públicos. E o nosso grande anseio, que é o anseio da reforma tributária, que está sendo conduzida pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, que de fato é talvez o maior desafio que o Brasil tenha, um novo sistema tributário de arrecadação. Larissa, o Haddad está falando em 308 votos neste marco fiscal, a gente vai acompanhar isso daqui a pouquinho. Urgência foram 367 votos. Agora, será que isso é base do governo? Porque se colocasse para votar hoje, por exemplo, a MP do CARF, lembrando, gente, o CARF é aquela instância que tem membros da Receita Federal e membros ali do setor privado que vota aí disputas tributárias, super importante para o ministro da Fazenda, Haddad, conseguir mais arrecadação. Se colocasse para votar hoje, perdia. A MP de reorganização do governo, que a Tainá está trabalhando bastante, também o governo vai ter que amargar ali um monte de derrota. Estão falando em votar isso só assim, na véspera, para chegar no Senado, o Senado praticamente só ter que referendar. Se vier um placar de PEC, um placar de 308 votos, é base do governo Mas isso? nem placar de PEC, eu estou com o que Arthur Lira dizia lá atrás, o governo não consegue aprovar matérias simples no momento. Essa base dessa votação não é do presidente Lula, a gente já falou isso mais de uma vez aqui. Essa base pertence principalmente a Arthur Lira. Eu não tenho a menor dúvida disso e acho que quando a gente observa qualquer conversa que corre nos bastidores, a gente vê com muita clareza que, por mais que esses votos estejam muito enraizados ali em relação ao novo marco fiscal, isso vai ser aprovado por uma série de fatores. Tem muitos interesses envolvidos, por exemplo, de setores produtivos, setores do mercado financeiro. Tem um conjunto de forças que está agindo já faz tempo em favor dessa aprovação. E os parlamentares, porque estão sujeitos a essas forças políticas, reagem a isso, não necessariamente em fidelidade ao governo. Acho possível, inclusive, que Fernando Haddad tenha um resultado melhor do que esses 308 votos que ele está propondo. Não me parece um quadro tão otimista perto do resultado que ele teve ali na urgência. Mas, ainda assim, eu acho que a gente não pode deixar de reconhecer que todo esse processo é uma vitória pessoal de Fernando Haddad. Esse projeto é um projeto dele, é uma proposta que ele articulou desde o seu início. Ele foi escalado pelo presidente Lula como grande porta-voz dessa proposta junto ao Congresso Nacional. Ele comandou essas conversas, foi ele quem cuidou do diálogo com cada uma das bancadas, com os líderes partidários, com Arthur Lira, com Rodrigo Pacheco, com o relator Cláudio Cajado. Então, tudo isso tem influência muito grande na figura de Fernando Haddad. Então, mesmo que o governo Lula não tenha o mesmo desempenho em outras votações, não tenha essa mesma capacidade, e não tem, na minha opinião, ainda assim, é uma coisa que Fernando Haddad consegue capitalizar. Mas eu ainda estou com aquela avaliação feita por Arthur Lira lá atrás. Se o presidente Lula hoje, sozinho, tentar fazer avançar no Congresso Nacional algum assunto, principalmente algum mais polêmico, que vá contra o interesse dessas forças políticas que a gente estava mencionando, Lula não consegue fazer essa aprovação. Independentemente da liberação de emendas que foi feita, da liberação de cargos que foi feita no passado recente, tudo isso que ajudou a pavimentar a votação desse arcabouço fiscal, eu odeio essa palavra, mas tudo bem, a gente volta, pode falar de regra fiscal, marco fiscal, tudo isso tem seu valor, mas Lula não é dono desses votos.